que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Nessa noite de celebração de Ceia do Senhor, a mesa aqui está posta. Abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler de 11 a 15. Lucas 8, de 11 a 15. Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 11 a 15. Eu leio a nova atualizada de Almeida. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 15, último. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui essa parábola, história contada por Jesus. Ele era mais do que um contador de histórias. Porque todas as histórias e parábolas contadas por Jesus, elas tinham um objetivo, elas tinham um ensinamento. Então não era em vão que ele contava história. E ele contava história aos seus ouvintes lá na Palestina e nos arredores ali também de Jerusalém, indo a outras cidades gentias, não é? Como podemos dizer assim. Ele usava de ilustrações que os seus ouvintes sabiam muito bem o que significava. E ele usa da semente aqui. Ele usa a parábola do lançar a semente na terra. Muito afeito, muito de conhecimento daqueles seus ouvintes ali. Porque os seus ouvintes eram agropastoris. Então eles tinham uma agricultura que era muito forte na Palestina, nesse tempo. E também eram pastores de ovelhas. Então, sabiam o que estavam ouvindo. E essas palavras falavam, esses ensinamentos chegavam ao coração, aos seus ouvintes, ao coração dos seus ouvintes, de forma muito especial. E aqui nessa parábola, para nós, o que é que ela nos fala hoje? Depois de tanto tempo, depois de Jesus contar lá aos seus ouvintes, o que é que temos a ver, essa parábola, o que é que tem a ver comigo e com você? Essa parábola, irmãos, ela se trata, de fato, quando se diz de lançar, o próprio texto diz que a semente é a palavra, e esse chão, essas terras ou esses terrenos, onde a semente foi lançada, isso é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida, o meu coração, que nós chamamos, e por isso deu o título de coração, porque é sede da nossa vida, das nossas decisões. Então, eu como pregador nessa noite, quero trazer aqui alguns tipos de coração, de solos de coração, alguns tipos de vida, vidas que nós temos, que Jesus falou lá, e já as tinha com esse perfil, e tem hoje aqui também. Quem sabe você, ao transcorrer da mensagem, você possa identificar que tipo de solo é o seu coração. E o primeiro coração que nós trazemos dentro do texto é o coração endurecido. O coração endurecido, esse coração endurecido, enrijecido, diz o versículo 12, que os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aqui nós percebemos que um coração duro é como um solo batido, um chão duro, e
temos o entendimento, a compreensão, que neste coração, a palavra de Deus ela é pisada. A semente que veio como palavra de Deus é pisada desse coração duro, dessa terra dura. E sabemos também, irmãos, que ali estava à beira do caminho, então as pessoas passavam e pisavam nesse terreno, nesse solo de coração endurecido. Esse ouvinte é alguém diferente que as situações da vida insensibilizou diante, quem sabe, dos embates da vida, dos traumas, dos recalques, das dores, das lutas, das perdas, enfim, pessoas que perderam a sensibilidade no coração, na vida. Você conhece alguém que, diante dos sofrimentos da vida, ela criou uma carapaça, quem sabe, ela criou uma crosta na sua vida, e são pessoas que dificilmente se sensibilizam. São pessoas que dificilmente elas podem, quem sabe hoje, derramar alguma lágrima. Não que a lágrima seja uma lágrima em vão, mas é porque no entendimento dela, ela disse: eu já chorei tanto por algum motivo, que a partir de hoje, mais nunca chorarei. E de fato, são pessoas que têm um coração endurecido. São pessoas que, diante de uma comoção muito grande, quem sabe, como nós percebemos hoje, as lutas, as dores de pais, perdendo seus filhos, lidando com enfermidades de seus filhos, mas quem sabe são pessoas que elas têm a dificuldade de sensibilizar, e isso não vem em vão. Isso vem porque foi criado pela própria pessoa. Percebemos, irmãos, que essa pessoa ela vai vivendo a vida sem abrir espaço na alma para a bendita semente da verdade. Essa crosta, essa carapaça, não é, que foi criada, não dá abertura para que a semente, enquanto palavra de Deus, entre ali. Olhe que a semente, a palavra de Deus, ela penetra, ela vai lá fundo, ela vai no coração, ela entra, mas a pessoa cria as resistências, e como nada de Deus, ele até pode fazer, mas ele não usa do expediente de algo ser forçosamente, principalmente quando se recebe a palavra, quando se ouve a palavra. Então essa pessoa, ela não permite que a semente frutifique no solo do seu coração. John Mackey, temos dois, temos um que é um anarquista, mas esse que eu estou falando aqui é um teólogo escocês, e que viveu aqui um tempo na América Latina, não é? E mergulhado aqui próximo a nós aqui na América Latina. Ele disse que para muitas pessoas, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. É não perceber nenhum problema. Eu lembro como hoje, há 15 dias atrás, eu estava pregando aqui e trouxe isso em mente, isso me falha a memória. Que o grande problema, muitas vezes, de uma pessoa é ela achar que ela não tem problema, ou ela tentar encobrir os problemas. Ela faz com que aquela situação não seja publicizada, ela não quer mostrar aos outros a sua dor, as suas feridas, então ela se esconde ali, ela traz para si, e nesse trazer para si pode ser que ela comece ou a minimizar os problemas, ou a dizer: olha, não tem problema nenhum. Conhece alguém assim? Que a gente percebe o problema, pelo menos nós, pastores e líderes, que precisamos ter o faro de quando existe problema. Quando uma pessoa, mesmo que responda: está tudo bem, tá, mas às vezes não está. E não é que a gente vê nada escrito na pessoa, é que basta um momento para sentar conosco, para percebermos que a coisa não está bem. E não adianta esconder, e não adianta viver como se não acontecesse. Então, o grande problema é perceber que não há nenhum problema. Talvez seja alguém aqui nessa noite dizendo: de fato eu não tenho nenhum problema. Mas você já percebeu, você já sondou se de fato está tudo bem mesmo? É porque às vezes, isso faz parte da nossa cultura, a gente pergunta aos outros. Hoje à noite eu perguntei já, e eu perguntei pela manhã: está tudo bem? E a resposta que vem de lá para cá, qual é? Está tudo bem.
Porque a gente às vezes pergunta e nem espera a resposta. Porque quem sabe alguém diz: não, pastor, peraí, não está tudo bem não. Tem alguns poréns aí. E irmãos, entendemos que esse tipo de coração endurecido, ele não está satisfeito consigo mesmo. E é bom lembrar que nesse termo de satisfação, Jesus, ele disse que nós ficássemos satisfeitos com o que nós temos. Você pode ver lá em Mateus, a partir do seu sermão do monte, o sermão da montanha, Jesus já dizendo: olhem os lírios do campo, eles não plantam nem colhem, mas vejam como eles se vestem. Olhem os passarinhos, olhem a natureza. Então ele vem para nós e diz: se contente com o que você tem. Embora o ser humano, nós sabemos que quer sempre mais, e eu não vejo problema algum. Mas é porque tem gente, e aí é esse ponto que eu quero destacar, porque um coração endurecido, ele não está satisfeito com nada. Com nada. Porque querer ir mais, você querer mais, subir mais, tem como muitas vezes a gente ouve, você querer subir na vida mais, ter um dinheiro a mais, ter uma colocação melhor, isso aí não vejo problema algum. Agora, nós sabemos que tem gente que não está satisfeita com nada. Então, o coração endurecido, ele tem esse perfil. Ele não está satisfeito com nada. É o coração ingrato. É um coração que não permitiu que a palavra chegasse até ele, e é um coração duro. Agarradas ao hábito, são pessoas que têm um orgulho no coração, de suas crenças ou não. Se orgulham de não ter crença alguma, não é? Porque você hoje dizer que você crê em Deus, para alguns, é motivo até de chacota, quem sabe? Ou se orgulha da forma que crê, mas são pessoas que são orgulhosas em si mesmas. Um coração duro, ele ouve a palavra, mas a palavra não produz, irmãos, impressionante, não produz nenhum efeito nele. Não porque a palavra não tem poder, a palavra tem poder. A palavra é poderosa. As palavras de Jesus, elas saíam como flechas para o coração das pessoas, para os seus ouvintes. Mas um coração endurecido, ele se enrijece, ele endurece e faz com que essa palavra chegue até ele, mas ela não tenha o êxito, porque ele em si mesmo não permitiu. Satanás rouba a semente, diz o texto. Ele rouba a semente do coração. É impressionante. E ainda tem gente dizendo: não existe, é um ser mitológico, é um ser criado pela religião, é um ser que não existe. E o que ele mais quer, eu não sei se você sabia que o que Satanás mais quer é que ele continue aprontando, fazendo o que ele faz, e as pessoas não acreditem nele, na existência dele. Nós não cremos num dualismo. O dualismo é próprio da filosofia, principalmente filosofia grega, onde existe o bem e o mal, não é? Lutas entre poderes iguais e opostos. Não, nós não cremos. Nós, evangélicos, crentes, batistas, não cremos no dualismo. Deus é poderoso muito mais do que Satanás, e não tem nem conta. Ele é nada diante do Senhor, mas ele tem os seus ardis, e ele age porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Nós sabemos disso. Então ele vem e rouba a semente. Ele rouba a semente do coração duro. Um coração duro, irmãos, é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia nem seja salvo. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 12. Onde o semeador sai a semear, lançando a semente no coração duro, o diabo sai para tirar a semente que foi lançada. A evangelização, irmãos, não é apenas um campo de semeadura. Nós que estamos em campanha de missões estaduais, que iniciamos nesse domingo pela manhã, não é só um campo de semeadura. Quando nós evangelizamos com nossa vida ou em ações próprias da igreja, é um campo de batalha. Evangelização é um campo de guerra que nós saímos, porque nós sabemos que estamos lutando para lançar a boa semente nos corações, mas quando encontra um coração endurecido,
essa semente, o diabo diz que ele vem, a palavra diz que o diabo vem e rouba a semente. Então, irmãos, o coração endurecido é o primeiro tipo de coração que esse texto trata. Mas há um segundo tipo de coração, me acompanhe por gentileza. É o coração superficial. O versículo 13 diz claramente: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então, coração superficial, um coração que está aí envolto às pedras, que não possibilita uma raiz para que ele possa se sustentar. Irmãos, nele a semente cresce, mas por falta de umidade, por falta dos nutrientes necessários, da raiz que vai sustentar o seu caule, ela seca. Ela está num ambiente que não tem, na realidade, como essa semente frutificar. Um coração superficial tem uma resposta imediata. Conhece alguém que dá resposta imediata, rapidinho para tudo? Mas é uma resposta irrefletida à palavra de Deus. Recebe com alegria, imediatamente. Logo ouvindo, recebe com alegria, de braços abertos, sorrindo, chorando, quem sabe. Esse é diferente do coração endurecido. Ele recebe com muita alegria, mas falta raiz, falta estrutura. Tanto Marcos como Mateus, evangelistas, eles usam por 2 vezes a palavra logo, quando conta essa parábola. Logo, ou seja, com o sentido de imediatamente. Logo vindo, logo ouvindo a pregação, a proclamação do Evangelho, recebem a semente com alegria. Mas também logo quando chegam as tentações ou provações também, logo deixam aquilo que receberam. Essas pessoas que com coração superficial, elas agem no calor do momento. No calor do momento. Recebem com alegria a palavra, mas não tem solidez. Não permanecem como nós pregamos hoje pela manhã. Imediatamente aceitam a palavra e fazem até mesmo com muita alegria. Nós sabemos, com muita alegria recebem. Sentem alegria, mas sentem também, e percebemos isso, uma alegria passageira, uma alegria efêmera. O terreno pedregoso representa pessoas que vivem e reagem superficialmente. Pessoas que recebem com alegria, recebem de bom grado a semente da palavra de Deus, mas depois não têm a estrutura, a solidez, como eu disse, para manter a palavra. Elas mostram uma promessa inicial que não se confirma. Esse é um coração superficial. Tanto sua resposta quanto seu abandono são rápidos. E entendemos que essa emoção aí, que as pessoas sentem, que nós sentimos, porque não somos feitos de ferro, né? É uma emoção importante, é necessária. Só que é mais do que emoção. Porque para permanecer a semente da palavra, não basta só emoção, é preciso algo mais. É preciso que a semente fique, que a semente frutifique. Um coração superficial não tem então profundidade e nem perseverança. A fé dele, do coração superficial, é uma fé temporária. Tem até fé, mas vindo as provas, as tentações, os embates da vida, essa fé, ela fenece. Houve até adesão. Recebeu a palavra, recebeu a semente, mas faltou o que, irmãos? Faltou conversão. Não teve conversão. Não teve a estrutura necessária. Então esse é o coração superficial. Quem sabe hoje quantas pessoas estão com um coração endurecido e um coração superficial. Mas há um terceiro tipo de coração, que é o coração ocupado. O versículo 14 diz isso. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto
com perfeição. Inclusive eu procurei uma imagem aí, né, e coloquei ali, não há vaga no coração. Não há vaga, ou seja, está tão ocupado que não há vaga para nada. Não há vaga, é o coração ocupado, envolvido em tantas coisas na vida. Esse coração, irmãos, ocupado, e esta semente que cai justamente entre os espinhos, que é a figura do coração ocupado, esses espinhos cresceram junto com a semente que acabou sufocada por eles e não pôde frutificar. É um coração ocupado e não tem a oportunidade, ou não abre a oportunidade para ouvir falar de Deus. É gente que está ocupada demais, eu não digo nem entrar numa igreja como você fez nessa noite, aos que nos visitam, que não professam a fé evangélica, mas entraram aqui. Não digo nem isso, entrar numa igreja, é não ter tempo para Deus na vida. É gente que está ocupada demais para ouvir de Deus e para conceber a ideia de Deus. É gente que vive o dia a dia ouvindo tantas vozes, dá atenção a tantas vozes, há uma multiplicidade de afazeres nessa mente, nesse coração ocupado, gente que está correndo para lá e para cá, e com justificativas plausíveis. Plausíveis. Por quê? Porque uns alegam assim, não, eu estou correndo, pastor, porque o senhor não sabe as contas que eu tenho que pagar, o conforto que eu tenho que dar à minha família, os meus filhos, eu preciso que eles tenham suporte de um estudo e que exerçam uma profissão, que venham lá na frente a fazer jus a isso. Justificativas extremamente plausíveis. Se for isso aí, desde que não roube, o tesouro maior, porque tem gente que corre tanto atrás disso, que esquece até de quem ou por quem ele está fazendo isso. Quer um exemplo? No afã de você ter a ergolatria, não é? De você ter esse ímpeto de você fazer de uma divindade o que você faz, como se fosse um Deus, você criar os seus próprios deuses, não é, no seu coração, dentre eles o Deus, o trabalho é bom, mas o excesso de trabalho é prejudicial. E vai acontecer o que eu ouvi de um médico há anos atrás, onde eu fiz uma consulta, ele dizendo, pastor, eu entro aqui cedinho no consultório, depois vou fazer cirurgia, não sei o que e tal, chego em casa, meus filhos estão dormindo, saio, eles vão para a escola, e eu não estou vendo eles crescerem, não estou acompanhando. O final de semana, eu não aguento, quando não estou de plantão, é dormir. E quem trabalha aqui na área de saúde, os plantões, você sabe o que é isso. Se não sabe, depois pergunta ali aos que são médicos, né, que agem nessa área de plantão, e profissionais de saúde. Um coração ocupado demais. Será que esse coração ocupado demais é o seu? Pessoa que não tem tempo para nada. Há outras coisas mais urgentes que fascinam a alma, chamam a atenção da alma. Os olhos brilham quando você vê, então nada do que é assim, sem ter o contato tangível, é interessante para essa pessoa que tem um coração ocupado. São muitos os atrativos que tratam de tirar de Cristo o lugar principal. Um coração ocupado, irmãos, é sufocado pela concorrência dos episódios, dos fatos, do mundo, da vivência do mundo, a concorrência, a corrida acelerada, de poder estar em algum lugar, de poder estar cumprindo uma agenda. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça de Deus para um coração ocupado. Então é esse coração ocupado que, entre os espinhos, ouve a palavra, recebe a semente, mas não tem espaço para ela. O coração está cheio demais. E aí nós vamos adiante, irmãos, e vamos perceber que um coração ocupado não produz frutos maduros, porque produz até frutos, mas eles não chegam a amadurecer, como diz o texto. O fruto com perfeição, ou seja, o fruto não vinga, o fruto peca, não é como nós chamávamos,
ele não vinga, ele não amadurece. São pessoas que produzem frutos que não serão colocados e consumidos por alguém, porque são frutos verdes, são frutos pecos. Mas, irmãos, nós vamos para o último tipo de coração, porque temos o coração endurecido, temos o coração superficial, temos esse coração aqui envolvido, não é? Pela ocupação, tão cheio, mas nós temos o coração frutífero. Esse coração, versículo 15 último, diz que aqui caiu, a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmãos, retrata aqui aquele que ouve e retém a palavra e frutifica, ou seja, conserva no coração, guarda no coração. Ele recebe a semente, e interessante que todos os outros tipos de coração receberam a semente. Então recebem a semente, só que diferentemente dos outros, esse recebe e ele guarda, ele preserva, ele conserva. E aqui não basta ser receptivo à semente, é preciso ter um coração mudado, transformado. A terra do coração, ela é susceptível à semente, ela tem terreno fértil para que essa semente ela venha a brotar. E ouvindo a palavra, diz o texto, que elas conservam num coração honesto e num coração bom. E aqui talvez você pergunte, como eu pergunto, quando leio todas as vezes esse texto. Eu digo, Senhor, quem tem um coração honesto e bom? Porque todos nós sabemos as implicações dessa palavra, desses termos. Coração honesto e bom. O coração honesto é o coração sincero. É o coração que reconhece as suas fragilidades, as suas dificuldades, o seu terreno difícil de muitas vezes fazer com que a semente germine. O coração honesto é aquele coração que não usa como nós chamamos de subterfúgio, ele não esconde a sua condição. O coração bom, aqui não é em relação à bondade, porque lembramos que quando alguém chegou com um discurso de bom diante de Jesus, o bom mestre, ele disse, não, bom só há um, e ele era Deus, mas ele vestiu de humanidade. Então esse coração, quem é esse coração bom? Do ser humano com um coração frutífero. É um coração que na realidade ele tem a bondade não em si mesmo que provém dele, mas uma bondade de Deus que faz com que ele venha frutificar. Vou explicar melhor. São braços de Deus e pernas de Deus. É alguém que, entendendo que a semente que foi recebida não deve conservar para si mesma, mas ela germina de tal forma que as ações, a conduta, as atitudes que ela tem é para que venha abençoar outras pessoas. É o coração bom, é o coração que usa da bondade para poder abençoar a outros. E nós percebemos então, irmãos, que esse tipo de coração, esse tipo de solo, que absorve a palavra, que conserva a palavra, a semente, esse frutifica a 30, a 60 e a 100, ou seja, ele se frutifica muito. Talvez alguém aqui nessa noite que tenha uma parte bem verdejante da copa da árvore que é a sua vida. Verde, não tem folhas amarelas. E Jesus, vendo também isso passando com os discípulos, um dia lá na Palestina, ele se aproximou de uma figueira, porque viu de longe, para ver se tinha figos nela, se tinha frutos nela, e não tinha. De longe era bonita, esverdejante, mas não frutificava. Então, quem sabe é a terra da sua vida, do seu coração. Quem sabe é o seu coração. Um coração que tem todas as condições de receber a palavra e frutificar, mas ele está duro, ele está insensível,
ele é superficial, recebe com alegria, mas não abraça a palavra, não conserva a palavra. Ou é um coração muito ocupado, não tem tempo para nada. Quem sabe é o seu coração. Você que entrou nessa noite, você que já é crente há um bom tempo, não importa. É bom que todos nós, cada um, analise como é que está a terra do seu coração. Porque assim a gente vai sendo solapado pela vida, e a gente vai tendo algumas situações na vida, lidando com as vicissitudes da vida, de que esse terreno não fica o mesmo. Ele vai mudando, ele vai sendo transformado. E quem sabe o seu coração esteja diante de situações dos 3 primeiros que eu falei. Mas se é um coração duro, o Senhor Jesus, Ele tem condição de molhar, de quebrar todas as rochas que existem, né? Todas as resistências, todos os pedregulhos que tem. Se é um coração superficial, que no momento apenas recebe com alegria, mas não tem solidez, Jesus faz com que as suas raízes sejam firmadas nele, e você tenha a solidez necessária. E se for um coração muito ocupado, jogue fora aquilo que está lá dentro ocupando, porque quem sabe é o que está determinando, e está dizendo: eu estou aqui dentro, não tem lugar para mais ninguém, então não me tire daqui, porque eu sou um Deus, como um Deus para você. E o texto até cita as situações que as pessoas muitas vezes se envolvem. E para que o nosso coração, como terra fértil, frutifique, é preciso que nós venhamos a absorver a palavra, receber a palavra e conservar a palavra. Eu gostaria de orar nesse momento, antes da celebração de ceia do Senhor, e pedir ao Senhor que sonde os nossos corações. O salmista estava muito certo quando ele disse: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. O único que pode sondar o seu coração é o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele sonda, e Ele sabe o que se passa lá dentro. Senhor Deus, nessa noite, quando colocamos a explanação dessa palavra, Senhor, nós te pedimos a tua graça, Senhor, sobre nós. Enquanto terrenos, enquanto solos, enquanto terra que recebe a palavra e que diante das condições que se apresenta pode frutificar ou não. Que, ó Deus, o nosso coração seja terreno fértil, para que a palavra frutifique, para que a boa semente do Evangelho de Cristo possa vir a frutificar muito, muito abundantemente. E Senhor, em nome de Jesus, que corações endurecidos, enrijecidos, quem sabe, como falamos aqui, diante de lutas, de perdas, sejam molhados pela Tua graça, molhados pelo Teu poder, aguados pela água que cantamos aqui, que Tu és, Pai. Que corações superficiais encontrem em Ti a profundidade necessária para que raízes sólidas se criem. E corações, Senhor, ocupados demais, tenham lugar, tenham vaga, para aquele que entra e só Ele deve estar lá dentro. Só Ele deve ocupar o nosso coração. Só Ele deve ser o centro da nossa vida. Entra, Senhor, nos corações aqui que estão necessitando da Tua graça. Essa é a nossa oração, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.